Você já ouviu falar de um cara chamado Mark Roberge? Imagina sair do zero e construir uma operação de vendas com faturamento anual recorrente de 100 milhões de dólares. Esse cara não só fez isso, como ele transformou esse feito em um método, uma fórmula de crescimento que foi replicada várias e várias vezes por diversas empresas e organizações para construir operações de vendas bem-sucedidas. Se você trabalha com vendas, empreende ou pretende empreender, você precisa assistir esse vídeo, porque esse cara, o tal do Mark Roberge, é um dos pilares das operações de vendas de crescimento exponencial. Grande parte do que vemos hoje em vendas aqui no Brasil ou foi criado ou influenciado por ele de alguma maneira. Eu vou contar para você a história dele e explicar a estratégia que ele utilizou para criar o que ele chamou de a fórmula de aceleração de vendas e mostrar para você como você pode aplicar e ter esse resultado na sua operação de vendas. É muito melhor aprender com quem fez e melhor ainda aprender com quem criou algo. Por isso, eu recomendo muito que você assista esse vídeo até o final com papel e caneta na mão. Este não é só o vídeo que inaugura esse canal, eu também tenho certeza que ele será um dos vídeos mais importantes publicados aqui. E será também um divisor de águas na sua carreira de vendas. Vou mostrar aqui a história do Mark Roberge, o passo a passo de como ele construiu uma operação de vendas até o faturamento anual recorrente de 100 mil dólares, tornando a empresa onde ele trabalhava uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E principalmente, quais são as 5 estratégias que ele usou para fazer isso. Como eu falei, esse será um dos vídeos mais importantes desse canal e recomendo muito que você assista até o final, porque o conteúdo que eu preparei aqui é de extremo valor e você não encontra isso em nenhum curso, canal da internet ou livro em português. E se você puder também, faz agora a sua inscrição no canal e já deixa um like. Para você não custa nada, mas para mim que tive o trabalho de pesquisar a história de vida do Mark, de escrever um roteiro gigante para te ensinar da melhor forma como aplicar e ter o mesmo resultado que ele teve, me ajuda muito no engajamento tanto do canal quanto do vídeo. Então tenho certeza que por todo o esforço que eu tive, você vai retribuir e vai dar esse like ali agora, né? Então quem é Mark Roberge? Ele é um engenheiro formado pelo MIT, uma das escolas de negócio mais renomadas do mundo, que se tornou uma das maiores influências na área de vendas segundo a Forbes. A maneira como ele revolucionou a gestão de times de vendas fez com que a Harvard Business School, a escola de gestão empresarial mais importante do mundo hoje, desse a ele a posição de professor titular da cadeira de vendas e marketing no programa de MBA da universidade. Mark Roberge é realmente um dos maiores nomes em vendas, mas o que ele fez para se tornar tão reconhecido? Segundo ele conta, tudo começou numa quinta-feira, quase meia-noite. Ele tinha assinado os papéis para entrar numa empresa que até então só tinha 3 pessoas, com a missão de construir e escalar o time de vendas da empresa. Ali, sentado, escrevendo algumas ideias em um bloco de papel, ele nem imaginava que seria o responsável por levar a HubSpot, de uma startup tentando dar certo, a se tornar uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, com faturamento de 100 milhões de dólares em receita recorrente anual. O que Mark construiu serviu de modelo e inspiração para líderes à frente de operações de vendas e máquinas de aquisição ao redor do mundo todo. E a melhor parte é que Mark Roberge revelou todas as estratégias que ele usou para conseguir isso. Em seu livro The Sales Acceleration Formula, Mark ensina de forma prática o método passo a passo que usou para fazer a HubSpot ter um crescimento extraordinário. O livro não tem tradução para o português, mas eu fui buscar esse conhecimento nos Estados Unidos para nós explorarmos juntos e trouxe cada passo aqui nesse vídeo. Logo no começo, uma das primeiras coisas que Mark percebeu foi que a contratação é o principal drive de sucesso de uma operação de vendas. O crescimento acelerado faz com que a área de vendas se torne um furacão de demandas e de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Contratação, treinamento, reunião com o time, revisão das oportunidades no funil, suporte nas negociações, cara, em resumo, o caos.
Por isso, ter um processo de recrutamento e seleção de primeira classe é fundamental para contratar os profissionais certos. Afinal, mesmo que você tenha os melhores processos e rotinas do mundo, com pessoas medíocres para operar, nada seria o suficiente. Com isso surge a pergunta: qual é a fórmula para atrair e contratar os profissionais de vendas de alta performance? Aqui é importante entender que cada profissional de vendas tem suas forças específicas. Alguns melhores em apresentação, outros em quebra de objeções, outros em negociação e assim por diante. Além de cada empresa contar com perfis de clientes e contextos de mercados totalmente distintos. Então, o Mark chegou à conclusão que a fórmula de contratação em vendas é diferente para cada empresa, mas o processo de como construir essa fórmula é o mesmo e ele se consiste em apenas 4 passos. O primeiro deles é: defina as características ideais que você busca. É importante mapear quais são as características que você está procurando e ter uma definição assertiva para cada uma delas. Aqui Mark identificou 5 características essenciais para prever o sucesso de um vendedor. A primeira delas é o coachability, ou ser treinável. É a capacidade de absorver e aplicar um feedback recebido, se adaptando e ajustando a maneira de agir. A segunda é a curiosidade, e a curiosidade é que ele define como a habilidade fundamental para investigar e ouvir e entender o cliente, a dor e a necessidade dele. A número 3 é inteligência. Inteligência para o Mark é a capacidade de aprender conceitos complexos de forma rápida e conseguir simplificá-los para explicá-los com assertividade e clareza. Aqui no marketing digital é o contrário muitas vezes, né? Tem um monte de especialistas enfeitando o pavão e fazendo coisas simples, parecerem extremamente complexas só para aparecer. Acho que falta inteligência para alguns gurus sabichões do nosso mercado às vezes. A quarta é a ética de trabalho. Qual é o compromisso do candidato e o comprometimento dele com a missão do time e da empresa? Por fim, a quinta e última característica é o sucesso anterior. Então, busque identificar um histórico de desempenho e conquistas profissionais ou em outras áreas da vida mesmo que mostrem que a pessoa tem sangue no olho, tem brilho. Após definir as características que você está buscando, esse é o primeiro passo. Uma vez que você tiver todas essas características definidas e documentadas, o passo 2 é estabelecer uma estratégia de avaliação para cada uma delas. Será por meio de perguntas comportamentais? Ou será ainda necessário fazer dinâmicas de roleplays ou simulações? Você pode ainda fazer um exercício prévio à entrevista ou até mesmo tomar referências de terceiros para avaliar alguma delas. Eu vou te dar um exemplo prático de como avaliar se um candidato tem coachability, se ele é treinável, ensinável. Faça um exercício de roleplay, uma simulação do contexto de vendas. Atue como cliente e veja como ele se sai vendendo para você. Na sequência, avalie a capacidade de autoanálise. Pergunte o que ele fez bem e o que ele poderia ter feito melhor e entenda se ele tem uma boa percepção de si mesmo. Dê o teu feedback, aponte o que ele fez bem e o que ele poderia ter feito melhor e aí você chegou no ponto de aplicar o segredo. A Street Intelligence, aquela lição que você não aprende nos livros, na universidade ou no MBA. Você só aprende na prática fazendo. Anota essa frase: o otário acredita no que escuta, o esperto no que vê. O segredo para entender se a pessoa é ensinável é imediatamente após o feedback ir para um segundo roleplay, uma segunda simulação, porque o bobo vai ouvir o candidato falar "eu aprendo rápido" e vai acreditar. O esperto vai fazer o segundo roleplay e ver se a pessoa corrige os erros apontados no feedback e aplica as sugestões de melhoria na prática, não no discurso. E o passo 3 da fórmula de contratação de vendas é avaliar e pontuar cada candidato de forma objetiva. Todas as características devem ser mensuradas em uma pontuação de 1 a 10. Por isso, crie critérios de pontuação claros e objetivos para que você saiba o que significa uma nota 1, uma nota 5 ou uma nota 10. O quarto e último passo
da fórmula de contratação de vendas é melhorar e otimizar o seu modelo de contratação. Após algumas contratações, você poderá analisar seu processo e sua operação e poderá responder 3 perguntas com o objetivo de aprimorar seu modelo de contratação. Anota aí. Que características os melhores profissionais de vendas contratados têm em comum? Quais características parecem não importar ou impactar no resultado? 3. O que está faltando? O que ainda preciso adicionar ou melhorar? Então, são esses os 4 passos da primeira estratégia, a fórmula de contratação em vendas. E só para recapitular aqui com você, passo 1, defina as características ideais. Passo 2, estruture uma estratégia de avaliação. Passo 3, pontue os candidatos de forma objetiva. E passo 4, otimize os processos comparando os profissionais que performam melhor com as características do processo atual de contratação. Após contratar os melhores talentos, nós chegamos na segunda estratégia para construir uma operação de vendas bem-sucedida. Mas antes disso, me diz, você está anotando? Eu avisei no começo do vídeo, nós estamos só começando e você já viu que o conteúdo aqui não é hackzinho de venda, não é o gatilho mental mais poderoso ou o script matador para você fechar na call. Aqui é metodologia de vendas. Conteúdo denso, baseado em evidência, em prática de uma década de experiência no mercado, construindo negócios de verdade. Se você não estava anotando até agora, volta o vídeo e assiste de novo tomando nota. E se você acha que essa aula de contratação já valeu o vídeo, me ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês e alcançar mais pessoas. Segue o canal aqui embaixo e curte o vídeo. São 2 cliques rápidos e você retribui o meu trabalho para entregar um material rico como esse aqui para você. E agora vamos para a segunda fórmula do Mark Roberts para escalar operações de vendas. É a fórmula do treinamento em vendas. E presta atenção, porque aqui você precisa ficar muito atento para não colocar tudo a perder. É fundamental considerar que um profissional de vendas terá suas próprias habilidades e vai obter sucesso da sua maneira. Por isso, não adianta sufocar e desperdiçar um talento tentando forçá-lo a repetir uma tarefa muito específica exatamente do jeito que o playbook manda. Uma fórmula de treinamento em vendas excelente foca em 3 elementos principais: a jornada de compras do cliente, o processo de vendas e a matriz de qualificação. A jornada de compras detalha o passo a passo que o cliente segue até tomar a decisão de compras. Ou seja, é todo o processo de aumento do nível de consciência do cliente que o profissional de vendas precisa ser capaz de entender para conduzir o cliente da abertura das vendas até o fechamento da melhor maneira possível. O processo de vendas, por sua vez, consiste nas etapas e atividades que o profissional de vendas deve cumprir para oferecer suporte ao cliente enquanto ele avança na jornada de compra. O processo de vendas precisa ser construído com base nessa jornada e deve ser customer-centric, ou seja, deve colocar o cliente no centro e ser pensado da perspectiva dele, da maneira como o cliente vê e experimenta o processo. E por fim, a matriz de qualificação, onde você vai definir os critérios para entender se o cliente é uma boa oportunidade qualificada para a empresa ou se ele de fato tem necessidade da sua solução, se ele tem orçamento para pagar por ela, qual é a urgência dele para resolver esse problema, se é ele mesmo quem toma a decisão de compra. Após definir bem esses 3 pontos, você já possui a base necessária para começar a sua fórmula e programa de treinamento. A partir disso, crie um cronograma e aborde esses 3 pontos de diferentes formas e sempre faça testes e avaliações para mensurar se os treinamentos realmente estão sendo efetivos. E chegamos então à terceira estratégia que Mark Roberts usou para alavancar o crescimento de vendas da HubSpot: a fórmula da gestão em vendas. Segundo Mark, essa é a fórmula mais importante para fazer um time de vendas aumentar a sua produtividade. Mas a maior parte das empresas não dão a devida atenção para essas práticas. Começando pelo erro mais comum, que é encher a cabeça do time de vendas com várias habilidades para desenvolver ao mesmo tempo, o que torna mais difícil a aprendizagem do time no longo prazo. O Mark faz uma analogia que eu achei genial. Imagina que você vai jogar golfe pela primeira vez e ao tentar acertar a bola com o taco é um desastre.
Seu treinador, que é um jogador mais experiente, em uma única orientação, ele te diz: fulano, tenta girar o punho um pouco, aumenta a força, mira num ângulo de 30 graus, além disso, flexione um pouco os joelhos, gire o pé. Provavelmente você já estaria pensando: espera aí, vamos com calma. Uma coisa de cada vez. Uma maneira mais efetiva seria trabalhar uma única habilidade, o posicionamento dos joelhos, por exemplo, e pedir para você praticar umas 100 tacadas, focando apenas nesse ponto de melhoria. Quando você tiver ficado muito bom no posicionamento dos joelhos, vamos para a próxima habilidade, e depois para a próxima, e assim por diante. Mas como implementamos uma cultura de gestão no seu time de vendas? A gestão de vendas de Mark Roberts se baseia fortemente em análise de dados. Para implementar uma gestão eficiente, é necessário identificar os indicadores e as métricas mais importantes para medir quais atividades e habilidades mais influenciam o desempenho dos vendedores e impactam no resultado que eles estão entregando. Quando você identificar quais métricas precisam ser priorizadas, essas métricas vão te ajudar a entender quais etapas do processo de vendas precisam ser melhoradas e, para isso, quais as habilidades precisam ser desenvolvidas. Dessa forma, você poderá criar um plano de desenvolvimento personalizado para cada pessoa da sua equipe. Eu vou te ajudar nisso. Se você assistiu o vídeo até o final, eu preparei a melhor aula sobre métricas e análise de dados para times de vendas, mas eu não vou disponibilizar ela de forma pública em nenhum lugar da internet e só será disponibilizada para algumas pessoas selecionadas. No final do vídeo, eu vou te contar como você faz para conseguir ter acesso gratuito e exclusivo a essa aula. Mas voltando agora para a fórmula de gestão em vendas, Mark traz ainda mais 2 pontos bem importantes na gestão: usar modelos de remuneração e comissionamento de forma estratégica e ter um plano de desenvolvimento de liderança dentro do time. O modelo de remuneração é uma das ferramentas mais eficazes para acelerar o negócio. Por isso é importante saber utilizar ele a seu favor. Não existe um plano de remuneração perfeito. Você deve ajustar o modelo de acordo com o momento e o objetivo atual em que o seu negócio se encontra. Você quer abrir novos clientes, por exemplo? Então bonifique a sua equipe por cada novo cliente aberto. Você quer aumentar o tempo de retenção desse cliente? Contemple dentro do teu plano de remuneração qualquer tipo de métrica que trabalhe o LTV, o valor do cliente a longo prazo. Se você quiser que eu grave um vídeo apenas sobre como estruturar um plano de remuneração estratégico, comenta aqui embaixo que, se um número relevante de pessoas pedir, eu falo aqui no canal sobre esse assunto. Outro ponto essencial da fórmula da gestão em vendas é o desenvolvimento de novas lideranças. Mark reforça que não se trata apenas de identificar os melhores vendedores e promovê-los, mas sim de criar um pipeline de talentos que possam ir assumindo posições estratégicas dentro do time de vendas. Isso exige um foco deliberado no desenvolvimento de habilidades de liderança, não apenas técnica de vendas. Empresas que investem na formação de líderes internamente, como a HubSpot fez, têm colhido os frutos dessa abordagem, com líderes jovens e bem treinados que conseguem guiar suas equipes com excelência, mesmo sem uma vasta experiência prévia em liderança. Além disso, Mark destaca a importância de preparar esses potenciais líderes antes de uma promoção formal. Ele sugere que a transição seja gradual, permitindo que o futuro líder contrate, treine e gerencie ao menos uma pessoa enquanto ainda cumpre suas metas individuais. Essa prova de fogo, vamos chamar assim, permite que o profissional vivencie em uma escala menor os desafios da liderança e avalie se está realmente pronto para assumir essa responsabilidade ou não. A chave é garantir que essa experiência seja bem monitorada, oferecendo feedbacks contínuos e estruturados para que a adaptação seja a mais eficiente e assertiva possível. A quarta fórmula proposta por Mark Roberts é a fórmula da geração de demanda. E aqui é essencial lembrar que, no contexto do livro, com a explosão da era digital e o fácil acesso à informação proporcionada pela internet, os consumidores começaram a ganhar mais poder. Isso mudou completamente a dinâmica entre vendedores e compradores. Roberts foi um dos precursores do inbound marketing, propondo que, ao invés de correr atrás dos clientes, a empresa deve fazer com que os clientes a encontrem. O papel da empresa é fornecer conteúdo relevante e de alta qualidade que educa e guia o cliente ao longo da sua jornada de compra.
Mark reforça que para essa estratégia funcionar, o conteúdo deve ser contínuo e estruturado. Criar apenas uma série de posts ou artigos não é suficiente para gerar resultado consistente. É necessário manter uma produção constante e direcionada para os interesses do comprador, aquele cliente ideal que a empresa deseja atrair. Roberge destaca 3 pilares essenciais para o sucesso no inbound marketing. O conteúdo precisa resolver um problema real do público e ser útil para ele. A produção de conteúdo deve ser robusta, frequente e consistente. E além disso, como o comportamento do consumidor mudou na internet, não basta só estar presente nas redes, é preciso estar engajado. Isso significa interagir diretamente com o público, respondendo os comentários, tirando as dúvidas e promovendo conversas sobre os temas mais relevantes do mercado. Dessa forma, a empresa constrói relacionamento autêntico e duradouro, aumentando a confiança dos clientes e se posicionando como uma autoridade no seu segmento. No entanto, Mark enfatiza que a melhor estratégia de aquisição de clientes é aquela que considera o longo prazo. Paciência aqui é a chave para o sucesso duradouro nos negócios. Muitas empresas caem na armadilha de esperar um retorno rápido e desistem antes de ver os frutos de uma boa estratégia de aquisição. Com a abordagem correta e a disposição para jogar o jogo do longo prazo, você transformará a forma como atrai e converte clientes, criando uma verdadeira máquina de geração de demanda previsível e sustentável. Aliás, estratégia de aquisição de clientes é um tema complexo e merece um vídeo inteiro apenas sobre isso. Fica de olho aqui no canal e se você ainda não se inscreveu, faz isso agora para não perder os próximos vídeos. Por fim, a quinta e última estratégia do Mark Roberge é o uso de tecnologia e automação para vender mais rápido e melhor. Mark Roberge sugere que as empresas devem investir em tecnologia que melhorem a jornada de compra e facilite o trabalho dos vendedores. Uma operação de vendas eficiente deve automatizar tarefas repetitivas e implementar inteligências artificiais capazes de captar o contexto do cliente e disponibilizá-lo rapidamente para a equipe comercial, construir uma cultura de testes e gerar dados que possibilitem análises para melhorar e otimizar a operação. Isso não só melhora a experiência de compra, mas também acelera o processo de vendas. Para ilustrar, imagina um fluxo típico de atividade de um vendedor. Abordagem através do WhatsApp, disparo de e-mail, relatórios de calls com o cliente, envio de propostas, assinatura de contrato, tudo isso pode ser automatizado, economizando tempo e esforço. A automatização dessas tarefas libera os vendedores para focarem em atividades mais estratégicas. E além disso, é fundamental a importância da experimentação contínua. Os marqueteiros gostam de chamar de growth hacking, mas muito antes desse termo se tornar uma tendência, grandes empresas de tecnologia como a HubSpot já tinham a cultura de testar e melhorar constantemente as suas estratégias. A chave para isso é criar uma cultura de experimentação, onde toda a equipe contribui com ideias e inovações. Ele recomenda seguir uma fórmula clara para a experimentação. Primeiro, defina objetivos e métricas para medir o sucesso. Como você vai saber se aquela estratégia está realmente gerando resultado positivo ou não? Depois, elabore as hipóteses e desenhe os experimentos para testá-las. Escolha um líder e monta uma equipe dedicada. E por fim, estabeleça uma rotina para acompanhar e avaliar os resultados daquele teste. Foi usando esses 4 pontos que 2 experimentos mudaram a história da HubSpot. O primeiro deles foi o programa de VAR, Value Added Reseller. A HubSpot criou um modelo de parceria com agências de marketing para agregar valor ao seu software. Então, o modelo de canais ou de parceiros que a gente conhece hoje é um modelo que foi desenvolvido a partir de um teste da HubSpot. Esse modelo se mostrou tão eficaz que se tornou uma parte significativa das vendas da HubSpot e agora é um padrão no setor. Todas as empresas de tecnologia têm, dentro da composição da sua operação de receita ou de vendas, o time de canais ou o time de parceiros. Reconhecendo as limitações da metodologia Bunch, a HubSpot resolveu desenvolver o seu próprio framework de qualificação. E com isso nasceu o GPCT, uma metodologia de qualificação e vendas mais consultiva
consultiva que foi amplamente adotada por muitas empresas. Até hoje, boa parte das empresas SaaS ou startups utilizam um GPCT como um framework, um modelo, uma metodologia de qualificação dentro do teu processo comercial. Bom, chegamos ao fim do nosso vídeo, mas eu gostaria de recapitular com vocês as 5 fórmulas que discutimos ao longo desse vídeo. Primeiro, abordamos a fórmula de contratação em vendas, que foca em recrutar os melhores talentos para a sua equipe. Em seguida, vimos a fórmula de treinamento em vendas, essencial para desenvolver a sua equipe com as habilidades e conhecimentos necessários para ter alta performance. A fórmula de gestão de vendas foi nossa terceira fórmula, destacando a importância de uma liderança eficaz e de uma gestão estratégia para maximizar os resultados. Depois, discutimos a fórmula da geração de demanda, que enfatiza a criação de conteúdo relevante e consistente para atrair clientes. E por fim, exploramos tecnologia e experimentação. A quinta estratégia que trata do uso de tecnologia e inteligência artificial para otimizar processos e da importância da experimentação contínua para o crescimento e a inovação dentro da operação comercial. Essas 5 fórmulas juntas formam a estratégia de vendas que Mark Roberge criou para levar a HubSpot do zero aos 100 milhões de faturamento de receita recorrente anual. E se você chegou até o final desse vídeo, você está no caminho certo para aprimorar o seu conhecimento e as suas habilidades em vendas. Lembra de curtir esse vídeo, de já se inscrever no canal e aplicar tudo que você aprender aqui na prática. Como um agradecimento especial para quem chegou até essa parte do vídeo, eu vou liberar para você o acesso gratuito e exclusivo à minha aula de métricas e análise de dados para times de vendas. Eu não sei até quando eu vou deixar essa aula no ar, então vai agora no meu Instagram, @leonardocoura_, e me envia uma mensagem com a palavra aula, que a minha equipe vai te responder e pegar os seus dados para liberar o seu acesso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.